Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias, produtos, processos. As inovações podem se relacionar a novos mercados, novos modelos de negócio, novos métodos organizacionais e de marketing, ou até mesmo novas fontes de suprimentos. Para que uma inovação seja caracterizada como tal, é necessário que seja causado um impacto significativo nas estruturas de preços, na participação de mercado, na receita das empresas e principalmente na vida das pessoas. Como as parcerias público-privadas, a nanotecnologia, a internet das coisas, a educação, o desenvolvimento local e as indústrias irão influenciar na formação das cidades inteligentes e no comportamento coletivo. Inspirar, mobilizar, capacitar. Essas são as premissas de diálogos de inovação, na elaboração do plano de desenvolvimento das indústrias com base na inovação tecnológica. É a partir do diálogo entre especialistas, empresários e a sociedade que a FIEMES e o SENAI-MS estão construindo um caminho mais sólido. Com menor impacto ambiental, maiores índices de produtividade e qualidade de vida para o ser humano. Sejam bem-vindos ao Diálogos de Inovação. O futuro se constrói agora. Iniciativa FIEMES e SENAI-MS. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos aos Diálogos de Inovação, uma iniciativa da FIEMES no SENAI, um evento que visa discutir o futuro da indústria por meio da inovação. A nossa proposta reúne 7 temas importantes, sendo hoje o primeiro tema, e aqui já agradecer a nossa querida OAB por acreditar na proposta e nos receber aqui nesse evento. Queria saudar os presentes, mas também saudar pessoas que nos acompanham ao vivo pelas nossas plataformas, nosso site, nas mídias sociais. E eu gostaria, nesse momento, de chamar ao palco o mentor desse evento, o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, empresário Sérgio Longen, acompanhado do nosso anfitrião, Dr. Mansur. Por favor, tomem lugar aqui comigo. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de passar a palavra para os senhores, eu gostaria de registrar as nossas presenças aqui, dos nossos convidados que abrilhantam a nossa proposta. Nós temos aqui Marcos Pollon, da OAB-MS, por favor, Marcos Pollon, se identifique. Obrigado. Paulo Eugênio Portes, da OAB-MS. Obrigado, Paulo. Luiz Carlos da Rocha Lima, da Sanesul, muito obrigado, Luiz Carlos. Clair Ismanioto, da Stametal. Obrigado, Clair. Noli Mário Rubim Alessio, da Funsolos Construtora. Obrigado, Noli. Egon Seibe, da Brasráfia. Obrigado, Egon. Fabiana Ferreira Saldivar, da... Ok, obrigado. Da Unidade de Parceria Pública e Privada da Segov, do Governo, obrigado. Claudeir Alves Mata, CCR-MS Via, obrigado, Claudeir. Alvino Quintana, da Ecomáquinas, obrigado, Alvino. Luiz Renato Pedroso, da Ecopneus, obrigado, Luiz Renato. Vinícius Monteiro Paiva, da OAB, obrigado. Cláudio Alves, diretor corporativo do Sistema FIEMES, obrigado também pela presença. Primeiramente, bom dia. Gostaria muito de agradecer aqui ao presidente da FIEMES, completo amigo Sérgio Longen, ao Gessner também, que é do Sistema SENAI. Gostaria também de cumprimentar a todos os convidados. Aqui pela OAB também gostaria de cumprimentar o nosso secretário-geral adjunto, né, Dr. Vinícius Monteiro Paiva, o presidente da Comissão de Direito Administrativo, Paulo Eugênio Portes, Marcos Pollon, do Agronegócio. E, principalmente, gostaria de cumprimentar a nossa palestrante de hoje, também, que é conselheira pela OAB de Minas Gerais, doutora Cristiana Fortini. É um prazer tê-la conosco aqui para brilhantar esse evento. E dizer que é um prazer enorme a OAB estar contribuindo também para o empreendedorismo, também para o avanço dessas relações jurídicas entre empresários, sociedade,
né, tudo aquilo que diz respeito ao direito, porque tudo nasce através do direito. Então, essas relações comerciais que nós fazemos no nosso dia a dia, elas sempre estão ligadas ao direito. Tudo está vinculado a um ato jurídico. Então, a presença de um advogado, principalmente para acrescentar a segurança jurídica nas relações, é muito importante. Então, hoje, nós vamos receber a doutora Cristiana, que vai falar dessas relações jurídicas, da importância das relações e também das parcerias público-privadas. Então, a doutora Cristiana, com larga experiência que tem já nessa área, atuando em Minas Gerais, talvez com seu cabedal de conhecimento, talvez trará para todos, né, que estão nos assistindo hoje, orientações de como que você pode estar inserido nesse contexto. E a Ordem dos Advogados do Brasil sempre preocupada também de como fazer a sociedade crescer, aprimorar em conhecimento e produzindo, assim, emprego, renda e dinamismo nas relações comerciais, ela também apoia integralmente essa iniciativa da FIEM, junto com o Sistema Senai, né, que a gente fala tudo do sistema, né? Como a gente fala hoje Sistema também, OAB. Sistema OAB hoje também, que é integrado, 27 seccionais, com escolas e também caixas de assistência em todo o Brasil. Então, nós temos um sistema consolidado também, como o de vocês, e é importante que nós unamos nossas forças para que a sociedade veja isso como um fruto de um trabalho sério e dedicado, né, para o crescimento do nosso Brasil. Infelizmente, passamos por um momento econômico muito difícil, né, complicado, político ainda mais, né? Nossas instituições estão sólidas, isso é uma coisa que a gente deixa registrado aqui, porque todos os setores, todas as instituições, elas estão conseguindo operar com tranquilidade. Muitas vezes as pessoas acham que isso pode interferir diretamente na vida do cidadão, e isso interfere sim. Por conta disso que a gente tem que ter muita responsabilidade e equilíbrio em momentos de dificuldade. E são pessoas que sempre estão pensando no futuro, no engrandecimento da sociedade, que levam a luz, são porto e farol da esperança da sociedade. Então, nós parabenizamos aos idealizadores, o Sérgio e o Gessner, e nos colocamos à disposição de vocês aqui, para que a gente possa também contribuir, hoje com quase 14 mil advogados no Estado, mais de 1.050.000 advogados e advogadas no Brasil. É um contingente muito grande, uma massa crítica e de força de trabalho que pode ajudar muito a sociedade nesse momento. Ok. Presidente, suas considerações. Obrigado, doutor Mansur. Queria cumprimentar a todos, empresários, amigos, a nossa palestrante, a doutora Cristiana, que veio lá de Belo Horizonte, trazendo aí sobre o seu conhecimento, até porque Minas Gerais detém aí um conceito bem formado, já regras bastante avançadas, e a doutora Cristiana, com sua experiência, trará para nós aqui, Mansur, para toda a sua equipe, aos nossos ouvintes, um pouco dessa prática que nós queremos resgatar. Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos avançar em ações proativas daquelas que a sociedade anseia hoje do dia a dia. Não? Diálogos de inovação. Inovação começa pelo cenário em que estamos iniciando esse nosso projeto, com 7 grandes temas, num cenário diferente, de um modelo diferente, totalmente conectado, e não aquele feito em um grande auditório, com a condição de interação a qualquer momento, mas o importante é avançar nos temas. Nós precisamos virar essa página da política, nós precisamos virar a página do pessimismo e também avançarmos em projetos e propostas mais importantes. A gente tem hoje N mecanismos que travam os processos. Nós, empresários, então, nem se fala. Tudo não pode mais no Brasil. Nada mais é possível. Órgãos fiscalizadores nascem e surgem assim do dia a dia e nascem com facilidade, porque encontraram formas e formatos de ampliarem, muitas vezes, leis, Mansur, que são criadas em gabinetes, que não têm nenhuma conexão com a prática,
E de que forma? Não, cria-se uma lei, busca-se uma receita via o aumento de uma taxa, de um tributo, e vão passando a conta para nós, né, Egon? Não é desse jeito? E cada vez mais nós ficamos à mercê de gabinetes, de decisões de renovação de, muitas vezes, parlamentares, e eu tenho conversado muito sobre esses temas na Assembleia, na Câmara Municipal, e com alguns parlamentares federais também. Eu acho que nós precisamos começar a avaliar os nossos parlamentares, não pelos projetos de lei que eles apresentam, porque a mídia, de um modo geral, tem mostrado e tem perseguido o parlamentar que não apresenta um projeto de lei. E aí eles se sentem na obrigação, né, de fazer novos projetos, não importa do que tamanho, seja ele para pôr uma coleira num cachorro, seja ele para pôr um chip num pneu de um carro. O importante é que haja um grande debate, e esse parlamentar é reconhecido por ter criado 50 projetos no seu mandato. Eu criei 30 projetos, eu aprovei 10, eu acho que nós precisamos avançar nisso também. Nesse curto espaço de tempo que temos, Mansur, deixar um pouco do que nós precisamos criar. Você, nas suas palavras, disse algo bastante importante, né? O direito. Nós temos hoje no Brasil direitos, né? E precisamos resgatar os deveres, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem uma polêmica grande hoje aí, que eu vinha conversando com o presidente agora há pouco, a estátua do Manuel de Barros, né? Chega de ser algo, né, divertido de você ver a briga para se colocar uma estátua, né, de um grande personagem, uma grande figura, o maior de todos, né, sul-mato-grossense, de um ambiente... Os poetas do Brasil. E do mundo, né? Mas, enfim, PPP, que é o nosso tema. Hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, de garantir segurança jurídica para esse investimento. Então, muito se discute em PPP. É muito bonito, eu já vi inúmeras palestras, eu preparei, inclusive, documento para o Fórum dos Governadores, com apoio da CNI, levando para eles o avanço das PPPs com os fundos garantidores, né? O presidente do BNDES, à época, né, se comprometeu a avançar nesse fundo garantidor. Também o presidente do banco do BSB, o Banco de Brasília, né? BSB também, né, participando do evento dos governadores. Não, nós temos interesse em avançar, mas qual é o problema hoje? Além do fundo garantidor, regras jurídicas seguras. Temos casos em Campo Grande, por exemplo, Canteiro Central, a dificuldade de se criar-se uma parceria público-privada para a adoção de um canteiro central. É uma dificuldade enorme. Um vem e acha que o canteiro tem uma árvore, outro acha que naquele momento não pode colocar não sei o quê, vira aquele imbróglio jurídico, e nós temos hoje muitos burocratas tentando inviabilizar qualquer tipo de projeto, porque eles são muitos. E aí há um desânimo enorme em quem? Em nós, empresários, de avançarmos nesse modelo. Caso muito claro, os postos de combustível, né, nos canteiros centrais. O empresário vem, participa de uma licitação, pega uma área que ali está, no mundo inteiro tem isso, mas o empresário vai e investe lá num canteiro central, não sei de que forma foi feito, mas enfim, vai lá e lacra o posto, como nós temos casos em Campo Grande. Então, nós precisamos avançar e dar segurança jurídica. De que forma, doutor Mansur, toda a sua equipe aqui, doutora Cristiana com a sua expertise, encontrarmos um formato de termos aí a parceria público-privada. Eu tenho recebido empresários, tenho recebido muitos assessorias de muitos investidores do mundo inteiro, dos fundos, que têm recursos para investir no Brasil. Chegando no Mato Grosso do Sul, vem enormes oportunidades, encontram oportunidades aqui, e oportunidades das mais variadas. Infraestrutura, por exemplo. E aí, quando se fala em infraestrutura, só tem duas formas, né? Ou você vai por uma licitação, de uma maneira diferente. Quanto tempo demora para licitar uma rodovia, uma ferrovia, ou um trem-bala de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo? Né? Eu acho que eu nasci ouvindo isso, e eu tenho certeza que eu vou morrer ouvindo isso. Então, nós precisamos avançar, é isso, Gésner.
Tá certo, obrigado, presidente. E nessa linha, a proposta do nosso projeto é justamente reunir discussões em torno de 7 temas, culminando num último encontro, onde o foco é a inovação, mas nós pretendemos chegar nas estratégias de futuro para a nossa indústria. Então, hoje, o nosso primeiro tema, parceria público-privada. Ressaltando, presidente, que nós estamos com uma grande audiência pelas nossas plataformas e mídias sociais. Queria cumprimentar todos que estão online e também os presentes que poderão interagir por meio de um aplicativo, caso não tenham baixado em seu celular. Nós temos tablets à disposição e temos uma equipe de apoio também para suportá-los aí em alguma dúvida. E, claro, os nossos participantes online selecionados poderão interagir no momento de debate. Agora, em relação ao nosso tema de hoje, parcerias público-privados, este modelo já estabelecido, cabe inovação? E se cabe inovação, de que forma as indústrias poderão ter oportunidades nesse modelo? Então, dessa forma, queria convidar a nossa palestrante de hoje, a doutora Cristina Maria Fortini Pinto e Silva, doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Obrigado, Cristiana. Dessa forma, nós temos aqui, é uma qualificação extensa, né, doutora? E, dessa forma, passo a palavra para a senhora e convido o nosso mentor, presidente Sérgio Longen, nosso anfitrião, doutor Mansur, para acompanharmos a palestra ali de baixo. Obrigado. Por favor. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de voltar a Campo Grande. Eu já estive aqui 2 outras vezes. A primeira vez que eu estive aqui, eu vim dar um curso no Tribunal de Contas do Estado. Eu era solteira, então isso remete a 1999. Foi a primeira vez que eu vim ao Estado para dar o curso. Depois eu vim aqui uma outra vez também profissionalmente, e já vim uma vez a título de lazer, passear pelos encantos do Mato Grosso do Sul. Queria muito agradecer a oportunidade, agradecer à Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, agradecer ao Senai, agradecer a presença da OAB aqui. Bom, a minha história com parcerias público-privadas é uma história bastante antiga, porque eu fui procuradora-geral adjunta de Belo Horizonte, fui depois controladora-geral do município de Belo Horizonte, e Belo Horizonte foi, durante muito tempo, depois alguns municípios chegaram aos números de Belo Horizonte, a capital das parcerias público-privadas no país. Até porque o Estado de Minas Gerais foi o primeiro Estado a editar uma lei de parcerias público-privadas. Nós não tínhamos a lei nacional e já tínhamos uma lei no Estado de Minas Gerais sobre o assunto. E, paralelamente a isso, a minha carreira acadêmica, né, sou professora da Universidade Federal do Estado de Minas, também me levou ao estudo das parcerias público-privadas. Depois eu fui estudar fora, nos Estados Unidos, fazer um pós-doutorado lá em contratações públicas e advogo nessa área. Eu tenho uma relação de amor com as parcerias público-privadas, mas reconheço que há uma série de incertezas em torno do assunto. Mais recentemente, o governo federal está fazendo estudos, e eu participei desses estudos que o governo federal está realizando. Estamos falando de estudos deste ano de 2017, para fazer alguns ajustes na legislação de parcerias público-privadas, em especial para garantir a segurança jurídica mencionada aqui. Então, o governo federal abriu oportunidade para a CEBIC e para a Frente Nacional de Prefeitos, para que essas entidades chamassem alguns consultores e pudessem apresentar algumas sugestões de melhoria na legislação, pudessem também contribuir com o que a gente chama de toolkits, que são, na verdade, minutas, tanto de editais quanto de minutas de contratos, minutas de atos que são necessários para que seja alavancada uma parceria público-privada. A proposta que me solicitaram foi de que eu fizesse uma apresentação sobre as PPPs, dissesse um pouco por que do nascimento das PPPs, em que medida as PPPs são contratos que podem ser vantajosos e também, ao final, onde estão os maiores riscos para o empresariado na celebração de contratos desse porte. Acho que eu tenho que colocar para cá, não tenho certeza? Pois é. Então, acho que isso é fundamental, entender a lógica que está por trás do nascimento de parcerias público-privadas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, quando a gente fala de PPP, nós podemos usar essa expressão de maneira bem larga,
para abarcar todos os vínculos que o Estado tem com a iniciativa privada. E, definitivamente, não é o alvo da palestra. Nós aqui vamos falar de parcerias público-privadas estrito sensu, ou seja, de 2 tipos de contratos que são chamados tecnicamente de parcerias público-privadas. Esses contratos, a lei deles nasceu em 2004. E por que em 2004? Obviamente que tudo que se pode fazer por PPP já se poderia fazer anteriormente à legislação de parcerias público-privadas. Nós não temos, com a criação da PPP, da Lei 11.079, a criação de modelos contratuais que vieram para permitir a contratação de um objeto que nunca antes tinha sido realizado. Nós usamos PPPs para a área de educação, de saúde, de iluminação pública, de transporte coletivo, na área de presídios, e tudo isso já era possível de ser contratado antes. Mas por que, então, termos uma nova legislação em 2004 a respeito disso? Porque os 2 grandes modelos contratuais com os quais nós convivíamos até então se mostraram insuficientes para aquilo que a administração pública naquele momento queria, que é o mesmo que a administração pública dos dias de hoje quer. Vejam por que insuficiente. Quando eu pego os modelos de contratação tradicional, e quem tem contratos com a administração pública sabe perfeitamente o que eu estou dizendo, a administração pública vai pagando, claro, não necessariamente ela é pontual nos pagamentos, todos nós sabemos disso, mas ela vai pagando à medida em que o objeto vai sendo executado. Se eu estou contratando, por exemplo, a construção de um hospital, a obra vai sendo feita e eu vou pagando à medida que a obra vai sendo feita. Ao final, o hospital pronto, eu contrato alguém para fazer a manutenção predial, eu contrato alguém para fazer a gerência das atividades, que a gente chama de pasta não branca, né, para não falar da área fim da saúde, e vou tendo uma soma de contratos, todos eles irmanados uns aos outros, mas envolvendo empresas diferentes, que juntas conseguem entregar o que a administração pública quer, que é um hospital em funcionamento. Mas eu preciso ter, nos contratos com a Lei 8.666, um pagamento feito pela administração pública. Bom, isso pressupõe, num primeiro momento, que a administração pública tenha recursos para pagar. Ainda que ela não tenha que ter recursos naquele momento em caixa, ela tem que ter uma dotação orçamentária que dê sustentação àquilo. Bom, daí nós tivemos, alguns anos depois, a edição de uma outra lei, a Lei de Concessão de Serviços Públicos. Por que uma lei específica para concessão de serviços públicos? Porque o objeto aqui é um objeto diferenciado. Eu não estou falando de contratar a realização de uma obra, não estou falando de contratar a entrega de um produto ou de um serviço, mas estou falando de uma atividade que é chamada de serviço público. Bom, qual é o problema de um contrato de concessão de serviços públicos? Que, afinal, pode ser usado nas rodovias, pode ser usado em outros tantos momentos pela administração pública. Que, na concessão tradicional de serviços públicos, primeiro, eu só uso para esta hipótese, em que eu tenho uma atividade identificada como serviço público. E, segundo, é da natureza do contrato que eu tenha um usuário pagador. Então, quem remunera a empresa concessionária é o usuário. Ele faz pagamentos através de tarifas, e essas tarifas podem se somar a outras fontes alternativas de remuneração, mas, fundamentalmente, eu preciso ter um indivíduo ou uma pessoa jurídica que seja, que receba esse serviço público e que pague por este serviço público. Bom, o que acaba por acontecer? Quando a administração pública vislumbra a necessidade de um investimento bastante acentuado, o modelo de concessões tradicionais pode não servir. Por quê? Se eu pego uma rodovia que precisa ser duplicada, precisa ser ampliada, há uma necessidade de ajustes na rodovia, mas essa rodovia não recebe o fluxo necessário para que o recolhimento via tarifa baste, ou para que o recolhimento também através de fontes alternativas, como publicidade, também dê suporte àquilo que o particular almeja receber, porque, afinal de contas, o empresário quer o lucro advindo da sua atividade, e isso é absolutamente legítimo e constitucional, esse modelo de concessão pode ser colocado em xeque. Quando eu estou falando de grandes rodovias, em que o fluxo de veículos é conhecido, é alto,
talvez só com a tarifa, ou seja, só com o pedágio, eu consiga sustentar o investimento e propiciar o lucro. Mas se eu estou falando de rodovias de menor impacto, de menor porte, de menor movimentação, eu vou precisar de um apoio estatal para aquilo. Não vai bastar apenas o pagamento de tarifas de fontes alternativas. Quando eu detecto a necessidade de apoio estatal, de subsídio estatal, de contraprestação estatal, o modelo das concessões é colocado em discussão. Por quê? Porque no modelo das concessões, a lei diz que a empresa concessionária assume o risco do empreendimento. E há uma leitura que, na minha avaliação, é uma leitura incorreta, mas é uma leitura, a leitura tradicional é esta, de que não é possível, então, no modelo das concessões tradicionais, a alavancagem financeira por parte do poder público. Vale dizer, o particular tem que se virar com tarifas e fontes alternativas que não a contraprestação pública. Então, nós tínhamos, até 2004, duas grandes modelagens contratuais. A tradicional, Lei 8666, e a modelo das concessões de serviços públicos. E o que acontecia naquele momento? Um reconhecimento, não superado até hoje, de que nós tínhamos um déficit de infraestrutura e que precisávamos suplantar o déficit de infraestrutura. E como suplantar? Atraindo capital privado. Mas para atrair capital privado, para que efetivamente os particulares se sentissem incentivados a colocar recursos privados para resolver o problema de déficit de infraestrutura, houve uma pressão no sentido de que era preciso, então, repaginar o ambiente normativo. Por quê? Porque os contratos, até então, eram contratos em que a administração pública estava numa posição de absoluta superioridade. Contratos em que a administração pública está em uma posição de absoluta superioridade são contratos em que a administração pública altera o contrato na medida em que ela entender necessário. Claro, há algumas balizas legais, mas a capacidade de alterar é da própria administração, é a alteração unilateral dos contratos, rescinde os contratos unilateralmente, mesmo que o particular não falhe, não haja de maneira incorreta, aplica penalidades, mas a administração pública não as recebe, ela é só a autora da aplicação das sanções. Enfim, as chamadas cláusulas exorbitantes. De maneira que, através de manifestações, inclusive de manifestações de empresas internacionais, houve uma compreensão pelo governo brasileiro, que, obviamente, reverberou no legislativo, de que era preciso que esse ambiente normativo fosse mais acolhedor para a participação privada. No seguinte sentido, nós estamos dispostos a colocar recursos e a sofrer um risco maior, como a gente vai ver, se efetivamente o ambiente normativo for outro. Por isso, era preciso criar uma nova lei. A lei de PPP, então, é resultado desta avaliação. E este ambiente normativo se pautaria, em primeiro lugar, por isso, uma relação mais horizontal. Como eu disse, nas contratações tradicionais, a administração pública está aqui, o contratado está aqui, e ele anda a reboque da administração pública. São as chamadas cláusulas exorbitantes que dão esse caráter de império ao Estado como Estado contratante. São cláusulas que, numa relação entre dois privados, seriam cláusulas consideradas leoninas, mas que são possíveis, já que a nossa lei as positivou, exatamente porque se entende que é preciso que o interesse público fique numa condição de supremacia com relação ao interesse particular. Mas estas cláusulas, esta relação, tal como ela está ainda na Lei 8666, era que precisava ser chacoalhada, um pouco modificada. Portanto, a Lei 11.079, a Lei das Parcerias Público-Privadas, a primeira coisa que ela faz é se distanciar deste modelo em que há esta supremacia e passamos a falar de uma relação mais parceira, por isso o nome parceria público-privada. Não é por outra razão que se escolheu esta nomenclatura. Mas isso vai impor outras consequências. Eu sempre costumo dizer que a administração pública nos contratos tradicionais, ela é, ao mesmo tempo, a madrasta dos contos de fadas. Eu estou falando da madrasta da Branca de Neve. E por que a madrasta da Branca de Neve? Porque ela como ela é a detentora do contrato, ela pode
aplicar penas, exigir garantias, e ela não dá garantias em contraprestação. Ela pode romper o contrato com alguém que atua de maneira perfeita, ainda assim ela pode romper o contrato prematuramente. Ela aparece de uma maneira mais maldosa, mais maléfica nos contratos. Por outro lado, o nosso ordenamento jurídico, e não é uma coisa só do Brasil, isso é algo que se vê, por exemplo, na França também, compensa essa supremacia da administração pública, criando para o contratado um ambiente contratual em que ele corre menos riscos. Vou exemplificar com menos riscos. Claro que tudo que se envolve administração pública tem um risco enorme, mas menos riscos no seguinte sentido. Se eu tenho uma relação entre A, privado, e B, privado, e acontece um fenômeno da natureza que, de alguma forma, danifica o equipamento de A, B não vai pagar nenhum tipo de indenização, não vai auxiliar na recuperação do patrimônio de A. Se essa relação, entretanto, é com a administração pública, a nossa lei diz que a administração pública vai contribuir em casos de força maior. Portanto, eu tenho também uma administração pública mais gentil com o contratado do que se, ao lugar da administração pública, ali estivesse um outro particular contratante. Por isso que é ora administração pública madrasta, ora administração pública vovó. Aquela vovó que permite que o netinho faça absolutamente tudo. Esta ideia está superada com o advento das leis das PPPs, porque, no que diz respeito ao equilíbrio do contrato, que é o cerne do contrato, afinal de contas, eu só quero celebrar um contrato com a administração pública porque eu vislumbro vantagens do ponto de vista econômico e financeiro, isso também será afetado. Afetado como? Nos contratos normais, se acontece alguma coisa que a gente considera extraordinária, esta empresa pode chegar para a administração pública, apresentar a ela o pleito, dizer, olha, houve aumento do salário mínimo, houve aumento do piso da categoria, houve aumento da matéria-prima, criou-se um imposto, subiu-se a alíquota de um determinado imposto, tudo isso é impactar o meu custo. E este custo, na medida que ele é impactado, ele leva à necessidade de se revisitar o valor do contrato. Em contratos normais, isso é possível. Nos contratos da Lei 8666, isso vai ser contratualizado em cada caso. Não há uma lei, como há na Lei 8666, a assegurar ao particular contratado o direito dele ao que a gente chama de reequilíbrio econômico-financeiro. Ele terá direito naquilo que o contrato prever. Então, se houve atraso de uma obra, na entrega da obra, porque os empregados daquela empresa resolveram fazer algum ato de resistência e exigiram, por exemplo, que se instalassem banheiros com chuveiros, exigiram que se desse um lanche, embora a convenção coletiva não mencione isso, exigiram alguma coisa, e a empresa teve que atender à reclamação, ela não pode, a depender do que está escrito no contrato, dizer para a administração pública que isso vai impactar o valor. Estava dizendo que esse contrato ele vai ser um contrato diferenciado exatamente porque permite um maior espaço de negociação. Nos contratos tradicionais, a lei já diz como a relação vai se dar, aqui a gente tem um espaço maior. E esse espaço maior vai acontecer também porque desde o momento em que a administração pública está projetando a licitação, ela vai ofertar ao empresário, aos empresários, às empresas, um canal de comunicação maior com ela. Como que se dá isso? Através de dois institutos, ou do PMI, que é um procedimento de manifestação de interesse, ou da MIP, que é manifestação de interesse privado. São dois procedimentos que não estão previstos em lei, no seguinte sentido: não há uma lei nacional a dispor de maneira detalhada sobre o que é o PMI e o que é a MIP. Mas para quem lida com PPP, já se sabe, essa é uma tradição que se formou no direito brasileiro. Elas têm um suporte legal, que é o artigo 21 da Lei de Concessão, mas a regulamentação delas não é nacional. O que significa dizer a permissão para que o particular se apresente à administração pública desde a fase da preparação da licitação?
Vamos imaginar que uma determinada empresa, ciente de que há uma demanda da administração pública, tem uma ideia para suprir essa demanda, ela própria chega para a administração pública e diz: eu tenho um estudo, um projeto, documentos, informações que podem auxiliar na solução do seu problema. Então, ela starta o processo de comunicação, isso se dá através de MIP, manifestação de interesse privado. A administração pública, recebendo esta documentação, terá que oportunizar a outras empresas a igual chance de também ofertar documentos e estudos. E se a administração pública for efetivamente utilizar esses estudos para projetar a licitação, quem ganhar a licitação no futuro fará o pagamento da remuneração devida a esta empresa ou a estas empresas que participaram, oferecendo a prioristicamente os seus dados, os seus estudos. Ao outro lado, nós temos o procedimento de manifestação de interesse, que é a mesma coisa, mas é a administração pública que já reconhece a sua insuficiência de dados, a sua incapacidade de saber qual é o melhor caminho, e ela, então, já colhe essas informações publicando um edital. Ela publica o edital, ela convoca os interessados. Mais uma vez, os estudos que forem realmente utilizados no futuro, se houver uma futura licitação, se houver um vencedor, esse vencedor paga a indenização. A minha experiência com isso de PMI e MIP, seja do ponto de vista do lado de lá do balcão, do lado da administração pública, onde estive por 16 anos, seja como advogada do lado de cá, é de que é crucial, e por isso eu fiz sugestões ao governo federal de modificações. Mesmo que a gente não tenha uma regulamentação nacional, a gente tem decreto federal que cuida da matéria. Primeiro pedindo uma regulamentação nacional para dar segurança, para que o empresário aqui do Mato Grosso do Sul, o empresário do Pará, o empresário do Rio Grande do Sul, tenham o mesmo tipo de ambiente normativo, não se oscile de estado para estado, de município para município, como hoje acontece, mas fundamentalmente, que é algo muito sério que tem acontecido, que a administração pública não comece esse tipo de procedimento, seja recebendo o seu estudo, seja primeiro publicando o edital para chamar as pessoas, as empresas para fazerem estudos, se ela não tem a mínima condição de viabilizar uma licitação no futuro. O que eu já presenciei de clientes e também do outro lado do balcão, estando na administração pública, de situações em que a administração pública simplesmente publica um edital, pede para as empresas apresentarem seus estudos, quando ela não tem nenhum amadurecimento sobre se aquilo realmente será encaminhado no futuro, se ela vai prosseguir ou não. E as empresas fazem estudos que são estudos caros, então há um dispêndio de recursos privados importantíssimo. De maneira que aqui já há um risco bastante acentuado. O número de PMIs e MIPs que não dão nada não geram uma licitação e, portanto, o que se vê são empresas que tentaram estudos e que não vão receber nada no futuro, é expressivo. E, maior parte, eu estou sendo bastante conservadora. Cerca de 80% das MIPs e PMIs não redundam em absolutamente nada. Portanto, se eu sou empresária e olho tanto um convite, como é o caso de PMI, ou penso que posso ser útil, ajudando a pavimentar uma futura licitação, entregando estudos, eu só faria isso se tivesse um nível de segurança um pouco maior e, portanto, exigiria da administração pública para entregar os meus estudos, ou exigiria da administração pública, quando ela tivesse publicado o edital, convidando para entregar os estudos, o mínimo de materialidade de estudos por parte dela própria, no sentido de viabilizar ou não as PPPs. Há casos, por exemplo, que eu presenciei, de entes da federação que não tinham mais condição de fazer PPP nenhuma, porque estavam no limite de um endividamento que a lei permite, e estavam publicando editais de PMI. Como os empresários não necessariamente sabem sobre o limite de endividamento daquele ente, eles vão lá e participam. Fazem estudos, contratam consultores, contratam advogados, entregam um estudo pronto para a administração pública que simplesmente engaveta o estudo. Por que ela engaveta? Porque ela não tem condição legal de prosseguir com a licitação. Então, é fundamental que se verifique efetivamente qual é a base com que a administração pública está trabalhando, pergunte-se formalmente,
faça-se requerimento para que se tenha um mínimo de certeza se aquilo vai ou não vai dar em nada no futuro. Esta ideia, como eu disse, das PPPs e dos contratos da Lei 8.666 é que é suplantada, né? Eu troco uma relação verticalizada, rígida, uma relação em que há uma superioridade estatal, por uma relação mais negocial. A gente já conversou um pouco sobre isso. A mesma coisa vai acontecer com as concessões de serviços públicos. Como eu lembrei aqui a todos, nas concessões de serviços públicos, o problema das concessões tradicionais de serviços públicos, que leva à insuficiência desse modelo e que levou ao surgimento das PPPs, é exatamente essa discussão. Nas concessões de serviços públicos, há uma discussão sobre a possibilidade do poder público auxiliar, o que é superado com a lei de PPP. Bom, e para que se usa PPP? Cada vez mais as PPPs têm sido utilizadas por uma pluralidade de objetos. Então, PPPs na área de iluminação pública, inclusive o governo federal editou ato normativo esse ano, dizendo que uma das suas prioridades é a questão da iluminação pública, já que a iluminação pública é hoje definitivamente uma atribuição dos municípios. Os municípios têm que lidar com esse dever, sendo que não necessariamente tem expertise para isso. Então, é prioridade do governo federal auxiliar na sustentação jurídica e na sustentação do ponto de vista econômico as PPPs de iluminação pública, as PPPs de saneamento, de novo, o foco no município, porque saneamento é também de competência municipal, e nas PPPs de gás canalizado. São os três grandes olhares, isso dito em ato normativo pelo governo federal. Mas PPP pode ser usada para outras coisas, e vem sendo usado para outras coisas. Bom, Minas Gerais tem PPP para estádio de futebol, Minas Gerais tem PPP para presídios, não que se cuide do preso no sentido de acompanhar a execução penal, mas todo o presídio, tanto a construção do presídio, quanto a limpeza do presídio, a parte que a gente chama de hotelaria do presídio, tudo isso é feito através de uma parceira privada, inclusive é minha cliente lá no escritório. Se usa para isso, se usa para estrada, se usa para postos de atendimento, né? O que lá em Minas nós chamamos de UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Mas postos de atendimento, isso não é uma realidade só de Minas. Se usa para escolas. Belo Horizonte fez o primeiro modelo premiado internacionalmente de PPPs para escolas. O que são PPPs para escolas? Mais uma vez, a construção é feita pelo particular, e aí você pode... A extensão dos serviços que o particular vai absorver vai variar de opções político-administrativas para opções político-administrativas. Então, pode ser que se use o parceiro privado para ele cuidar não só da construção, mas necessariamente tem que ter um serviço. Qual é esse serviço? Podemos estar falando da limpeza do prédio, da manutenção predial, podemos estar falando da biblioteca, da merenda escolar. E há, para aqueles que adotam uma posição mais de vanguarda, que é mais polêmica, a possibilidade de, inclusive, incluir nas PPPs, tanto educacionais, quanto PPPs de hospitais, de centros de saúde, o que a gente chama de atividade fim. Esta é uma questão mais polêmica, mas que, por exemplo, já foi experimentada em Salvador. O Hospital do Subúrbio de Salvador, que é uma PPP muito conhecida, porque pioneira na área de saúde, o Hospital do Subúrbio de Salvador entregou para o parceiro privado não apenas a parte que a gente chama de acessória do serviço hospitalar, mas entregou a atividade fim. A pasta branca é de responsabilidade do particular, ou seja, os médicos são médicos que o particular contrata. Em Belo Horizonte, nós temos um modelo híbrido. Como é que funciona em Belo Horizonte? Eu tenho um hospital que foi feito através de PPP, a construção do hospital foi feita pelo parceiro privado. Em Salvador, a construção não foi feita pelo parceiro privado. Em Salvador, a construção foi feita via 8666. Em Belo Horizonte, a construção foi feita pelo parceiro privado. O parceiro privado assumiu, via PPP, todas as atividades acessórias, todas as atividades que não são as estruturais, mas que são necessárias também para o funcionamento de um hospital. E depois se fez uma opção para que a atividade fim do hospital, os médicos, os enfermeiros, fossem contratados através
de um serviço social autônomo. Então, Belo Horizonte misturou 2 regimes na questão hospitalar. Tanto a parceria público-privada, quanto o serviço social autônomo no que diz respeito à questão dos profissionais da área de saúde. De maneira que eu posso usar PPP para várias coisas. Não há uma lista pronta, finda e acabada para PPP. O que é fundamental? Termos como referência que toda PPP envolve um serviço, geralmente acoplado a uma obra, mas não é crucial que tenha obra, é que é mais você ganha uma sinergia quando as duas coisas estão nas mãos de um mesmo executor, mas não é uma imposição legal. Então, eu posso ter PPP sem obra. Acabei de contar do Hospital do Subúrbio de Salvador, é uma PPP sem obra, mas não é o mais tradicional, porque o foco da PPP é serviço. Quantos serviços? Quantos você achar que vale a pena serem executados pela mesma empresa? Vejam que isso é uma mudança bastante importante de olhar. Por que é uma mudança importante de olhar? Porque os nossos órgãos de controle olham contratos da seguinte forma. Você quer contratar manutenção predial? Sim. Você quer contratar isso? Sim. Então, você vai fazer uma licitação para cada coisa. Por que você faz uma licitação para cada coisa? Da mesma forma que se você quiser contratar produtos, contrata este produto via uma licitação, este produto via uma licitação. É assim que, tradicionalmente, nossos órgãos de controle veem as contratações públicas. Por quê? Porque eles vislumbram o seguinte: quando eu unifico tudo num só objeto, numa só licitação, eu reduzo a oportunidade de participação àqueles que conseguem fazer uma parte e não conseguem fazer a outra. Mas isso na PPP é visto de maneira diferente, de maneira diametralmente oposta. Por quê? Porque aqui na PPP importa esse ganho de sinergia. Quem faz a obra tende a ter um olhar mais acurado para a questão da manutenção predial. Então, é melhor que eu entregue à mesma empresa as duas coisas. A manutenção predial, por sua vez, afeta outras coisas. Então, vamos colocar tudo nas mãos de um só prestador, porque com isso nós temos um ganho. Mas, de qualquer forma, ainda que eu tenha uma possibilidade de uso bastante alargada, essa possibilidade de uso não significa dizer que a PPP serve para tudo. Se ela servisse para tudo, eu não precisaria ainda das outras leis que continuam a coexistir. Então, a PPP, desde o início, ela foi pensada para contratos exatamente mais complexos. Contratos em que eu vislumbrasse a necessidade desse ganho de sinergia. Porque eu continuo podendo fazer obras via 8666, eu continuo podendo contratar serviços via 8666, continuo podendo fazer as coisas pelos modelos tradicionais. Então, eu não posso usar PPP para contratos que são considerados de valor baixo. Esses valores estão desatualizados desde 2004. É desde 2004, que é o ano da lei. Nós estamos falando de contratos de, no mínimo, 20 milhões de reais. Hoje, isso não tem tanto impacto, mas 20 milhões de reais em 2004 significava dizer que municípios não fariam PPP, a não ser grandes municípios. Mas municípios pequenos, de menor porte, jamais fariam PPP pelo valor. Nós estamos falando de contratos que são de 5 a 35 anos, e é muito importante que isso também seja considerado, porque é uma relação que vai se prolongar, não é? Passamos das bodas de prata, eventualmente, podendo chegar a 35 anos. Então, é um contrato que começa grande, diferente dos contratos da Lei 8666, que, em geral, são de um ano só. Começa com 5 anos e se estende aos 35 anos, na medida em que é preciso que o particular tenha tempo para reaver o investimento que ele fez. A gente tem outras coisas que também são características da PPP, como, por exemplo, a questão de só pagar o particular, e isso é fundamental que se tenha em mente. Depois que o serviço está sendo entregue, não há adiantamento ao particular. A única coisa que se adianta ao particular, e por isso o risco é bem grande, é o aporte pelas unidades que ele entregar. Então, por exemplo, estamos falando em centros de saúde. A cada centro de saúde entregue a obra, ele recebe um aporte. Mas ele não recebe a contraprestação pelo serviço. Isso ele só vai receber depois que o serviço estiver disponibilizado. Aqui também há um ganho para o particular, porque as garantias são em mão dupla. Na Lei 8666, o particular garante a administração pública. Confiança bancária, seguro, calção.
Aqui as garantias são em mão dupla. E aqui é um ponto crucial. Há uma insegurança jurídica no Brasil, também discutimos isso com o governo federal, e é uma das coisas que o governo federal está a maturar, como reduzir a insegurança jurídica das garantias. Porque vejam o seguinte, o que acontece, eu faço um contrato de PPP hoje o prefeito é X, hoje o governador é X. Hoje, quando eu vislumbro o contrato, está uma beleza, eu tenho garantias. Quais são as garantias? Por exemplo, direitos creditórios. Eu recebo direitos creditórios que o Estado tem, o Estado cede os seus direitos para mim. Só que esses direitos um dia acabam, porque o crédito acaba. Então, há uma questão de recomposição das garantias. Eu estou enfrentando, como advogada, problemas assim, de situações em que o Estado, quando fez a PPP, estava de um jeito, bom, todos os estados, quando fizeram PPP, estavam de um jeito, né? A crise assola todo mundo. E hoje as garantias estão minguando por causa disso. Então, é muito importante ter um cuidado que, na época em que as primeiras PPPs foram feitas, talvez esse olhar não existisse para o risco político envolvido em contratos de larga duração. Porque quantos são os mandatos, os prefeitos, as prefeitas, os governadores, as presidentes que serão, que se envolverão neste contrato. E, finalmente, eu não consigo falar tudo, que é muita coisa que eu gostaria de falar, a questão da remuneração variável. Diferentemente dos contratos tradicionais, há um ganho maior para quem tem uma qualidade maior de atuação. Isso é muito importante. De novo, estamos falando de um contrato mais negocial. Te pago mais se você tiver uma qualidade maior. Eu acho que a gente tem que fazer um intervalo aqui, né? Não sei se eu posso continuar. Posso continuar? Hã? Ah, sim. E aí eu estou à disposição para falar outras coisas que eu falaria durante a minha exposição, mas como não dá tempo, eu volto a elas durante os debates. Tá certo. Obrigado, doutora Cristiana, pela excelente palestra. Eu gostaria de esclarecer, doutora Cristiana, aos presentes e àqueles que nos acompanham online, que nós, a partir do momento do início da sua palestra, está sendo construído um mapa mental desse debate. Eu pediria ali que projetasse através de uma facilitação gráfica. O público que também nos acompanha poderá acompanhar, e isso servirá de ferramenta para que nós possamos conjugar tudo o que resultou das suas informações tão valiosas que nos trouxe neste momento e que também resultarão do debate com todos os demais encontros. Tá ok? Tá bom. Agradeço muito e quero convidar aqui, por favor, a senhora fica conosco, convidar o presidente da federação, mentor desse evento, Sérgio Longen, convidar o Paulo Eugênio Pontes, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB, obrigado. Acho melhor ser que aqui, né? Meu salto tá... que aqui vai representar o doutor Mansur, que teve que se ausentar, infelizmente, mas está muito bem representado. Obrigado, Paulo. E nós vamos dar início aqui aos nossos debates, lembrando que as pessoas que estão nos acompanhando pelas plataformas têm acesso a este aplicativo, já recebemos várias perguntas, e aqui os presentes, caso tenham também alguma pergunta e tenham tido alguma dificuldade com o aplicativo, nós temos a nossa equipe de apoio que poderá passar e recolher a pergunta dos senhores, que nós passaremos aqui à nossa frente de honra. Eu queria passar primeiro, presidente Sérgio, a palavra para o senhor, se o senhor tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma contribuição para a nossa especialista, a doutora Cristiana. Bom, doutora Cristiana, primeiro eu queria te agradecer aí, num modelo diferente do que a gente tem hábito de realizar encontros e debater assuntos, mas como o próprio Gessner colocou, nesse modelo, a área técnica agora, neste período de maturação de todos os temas, nós vamos criar aí um amplo debate sobre esses assuntos e, no final, formatarmos aí esse projeto dos diálogos da inovação. Mas o que preocupa hoje, principalmente nós empresários, são as oportunidades que temos e os gargalos que temos. Você mesmo disse que inúmeros projetos poderiam ser criados até através de PPPs e nós temos certeza disso. A gente tem visualizado em projetos, principalmente nas obras de infraestrutura,
que existem condições viáveis de investimentos e com muitos interessados. E aí, por que não da prática, né, das PPPs pelos governantes? Os governantes hoje, eles passam e nós ficamos. Então, cada governante que tenta avançar numa PPP, em algum projeto, na virada do seu mandato, ou num sucessor de sequência ou não de governo, a gente tem visto inúmeras denúncias que são envolvidas em projetos, e normalmente são denúncias que viram processos contra o gestor, e é esse exatamente o imbróglio que a gente tem hoje. De que forma hoje nós poderíamos saciar os ministérios públicos, em todos eles, né, em projetos de PPPs, em que nós poderíamos debater e termos aí, na mesma condição dos ministérios públicos hoje, das apurações de envolvimentos em cima de projetos. Não questiono o que está certo, o que está errado, até acredito que nós devemos avaliar na transparência máxima, e é isso que é a questão, de que forma nós poderíamos ter hoje uma lei ou um projeto, uma sugestão de que nós pudéssemos ter um projeto envolvendo todos eles, que nós tivéssemos uma anuência, porque é que os governantes, sejam municipais, estaduais e mesmo federais, não avançam nas PPPs? Porque tem exatamente esse receio, né, de questionamentos amanhã. Não se vence hoje mais, num processo, dar transparência suficiente para que não haja questionamentos. De que forma, na sua avaliação técnica e conhecedora do assunto, nós poderíamos ter um projeto simples debatido, com o envolvimento de todos, que tivéssemos uma segurança plena de que a iniciativa privada poderia fazer um investimento? Eu agradeço a pergunta. A pergunta me faz lembrar uma discussão também que a gente teve no governo federal esse ano, que, obviamente, era uma discussão um pouco mais complexa, na medida em que, para eu solucionar essa questão da confluência de controle sobre a mesma coisa, pensem, por exemplo, uma obra com verba federal mais desenvolvida, pode ser uma obra via 8666, ou pode ser um contrato de PPP, o que seja, que exista aporte de recursos federais, mas que ela seja conduzida pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Eu terei o Ministério Público Federal, terei o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, pelo menos esses dois órgãos de controle. Sem falar no controle interno da União, sem falar no controle interno do Estado de Minas Gerais, sem falar no Tribunal de Contas da União, sem falar no Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, pensando muito rapidamente, eu vislumbrei 6 órgãos de controle controlando a mesma coisa. E o que acontece no modelo de controle brasileiro é que o modelo de controle brasileiro é um momento de controle não a priorístico. Vale dizer, nós só sabemos quais são as consequências do controle, via de regra, depois que aquilo está contratado, em fase de execução. Até porque o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento, no que diz respeito ao Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas não é órgão consultivo. Então, ele não deveria fazer exame prévio dos editais e dos anexos ao edital. Eu vou dizer como é que eu, quando precisava, como é que eu e a Administração Pública de Belo Horizonte, como é que a gente fazia com algum grau de sucesso em situações assim. A gente envolvia o Tribunal de Contas e o Ministério Público, de qualquer maneira, fazendo visitas e apresentando os projetos enquanto eles estavam sendo estavam em fabricação, estavam em momento de elaboração. Por quê? Porque, então, eu formalmente, isso como procuradora-geral adjunta ou como controladora, a gente entregava isso aos órgãos de controle, pedia para que eles nos dessem algumas sugestões, até porque, especificamente com o PPP, esse problema de controle não é um problema das PPPs, é um problema de contratação em geral da administração pública. Mas, nas PPPs, ele tem talvez um elemento adicional, que é o fato de que existe, hoje, muito menos do que existia em 2004, mas existe uma resistência ideológica às PPPs. Quando a gente foi fazer a PPP da educação de Belo Horizonte... Doutora Cristiana, eu gostaria só de interromper a sua explicação, até porque nós temos muitas perguntas de quem está nos acompanhando, que eu acho que confluem para essa sua análise. Por exemplo, como avaliar a eficácia dos contratos após a assinatura? Como monitorar a qualidade? Esse vem de Antônio Marques, lá de Dourados, né? Aqui nós temos perguntas também. Por exemplo,
as instâncias do governo possuem liberdade para realizar suas PPPs? Quais são as dificuldades? Ou seja, como garantir que o custo de uma PPP seja menor do que da administração direta, né, no exercício dessa ação? Enfim, são perguntas que confluem justamente para... Eu vou lembrar de todas, não. Posso tê-las aqui para poder responder? Por favor, continue e eu vou lhe só queria pontuando. uma parte, aproveitando, está diferente o modelo, né? Mas deixa eu só acabar, só o meu raciocínio sobre essa de educação. Tá. Quando a gente planejou a PPP da educação, no dia seguinte, a manchete dos jornais era: Prefeitura quer privatizar a educação. Vejam, os professores continuariam a ser professores públicos, mas a simples sigla PPP atraiu, de uma certa forma, a discussão ideológica. Então, você tem esse problema também. Para solucionar o seu problema, é só uma mudança constitucional. Uma mudança constitucional que dissesse de maneira clara: apesar do dinheiro ser federal, se a obra está sendo conduzida, se o contrato está sendo conduzido pelo Estado, é o Tribunal de Contas do Estado, ou vice-versa, porque não há uma solução legal que seja possível. Isso foi discutido nesse ambiente que a gente teve esse ano lá. Uma solução legal, ela vai esbarrar nas competências que a Constituição distribui. Então, isso não é possível. E acho também que a gente vive um momento em que essa questão da moralidade, ela é uma questão que gera uma insegurança jurídica muito grande. Porque o que é imoral? Qual que é o conceito de moralidade administrativa? Não pode ser o conceito que passa pela cabeça da pessoa A ou da pessoa B. Nós temos que traduzir moralidade em lei, traduzir moralidade em regra. Porque aí eu sei de antemão o que eu não posso fazer porque é imoral. Né? As perguntas que fizeram, eu não sei se o senhor quer falar ou se eu já respondo as perguntas, as perguntas que fizeram perguntam assim: como é que eu vou garantir que um contrato de PPP seja mais barato do que quando a execução é feita pela administração pública? Bom, mas não se tem que ser mais barato. Onde é que se disse que um contrato de PPP, o custo dele tem que ser menor do que quando a administração pública executa? Não existe isso na lei, não existe essa necessidade. E é uma ilusão imaginar que eu meço esses contratos a partir de custo, porque o ganho que eu tenho, se o contrato de PPP for bom, se ele for bem executado, é indiscutivelmente melhor do que essa conta aritmética, meio de padeiro. Se a administração pública fizer, sairia mais barato. O problema é que a administração pública demora muito mais tempo que um particular. Nós fizemos 70 escolas em Belo Horizonte num piscar de olhos. Se fosse a administração pública fazendo, essas escolas não ficariam. Então, essa é uma avaliação assim, obtusa de que as coisas são avaliadas só sobre esse prisma. Você tem um ganho de qualidade, é isso que precisa ser visto. Se o usuário, lá na ponta, ele está mais satisfeito, basta perguntar a um preso em Minas, se você puder escolher para qual presídio você vai, para o da PPP ou para o presídio do Estado. Ele vai querer ir para o da PPP. A qualidade da comida é melhor, o serviço de hotelaria é melhor. É este ganho. Provavelmente é mais caro? Provavelmente, eu não sei dizer dos números. Mas isso não tem importância. Ok. Quer uma consideração, presidente? Okay. Temos aqui uma pergunta do nosso diretor, empresário do ramo da construção, Kleber Recalde, usando o aplicativo. Já registrar sua presença e agradecê-la, tá, Kleber? E diretor também da federação. Pergunta do Kleber: como resolver a formação do fundo garantidor, nesse momento de absoluta escassez de recursos públicos? Um dos compromissos assumidos pelo governo federal era porque o fundo garantidor é uma das hipóteses de garantia das PPPs. Ele não é a única hipótese de garantia das PPPs. Você tem outras hipóteses, outras formas de garantia. Mas uma das coisas que a Frente Nacional de Prefeitos levou ao governo federal, já que nós estamos falando de uma frente que ela reúne as maiores cidades do país, e mesmo assim cidades com dificuldade de garantia, era isso. Se, para o contrato de PPP, é necessário que o poder público dê garantia, e tem que dar mesmo, porque o investimento é um grande investimento por um longo prazo, tem que existir um apoio do governo federal a respeito disso. Então, a promessa do governo federal é de, efetivamente, alavancar os fundos garantidores através de aportes que teriam que vir daí. Ok. Raquel Cavalcante, daqui de Campo Grande, também online, pergunta: por que as PPPs dão tão certo em outros países e não funcionam no Brasil? Mas elas funcionam no Brasil. Eu acho que é um equívoco aí. As PPPs funcionam no Brasil. Elas não são... O número de PPPs não é tão expressivo como deveria ser. E por que não é tão expressivo como deveria ser? Primeiro, porque quando eu planejo uma PPP,
já que eu estou falando de várias atividades que são irmanadas, umas relacionadas às outras, o tempo de planejamento é muito maior. Segundo, porque as PPPs é isso, elas exigem uma garantia que o poder público não está em condições de dar. Uma coisa são as PPPs de 2004, 2007, né? Outra coisa são PPPs hoje. Essa escassez de formas de garantia por parte do poder público faz com que as PPPs minguem. Mas as experiências de PPP não são ruins, não. As experiências de PPP são, na sua maioria, exitosas. Lembrando que PPP é um conceito técnico, não é qualquer contrato que é PPP. Tá certo, presidente Long. Eu gostaria de sugerir aqui, para a conclusão dos trabalhos, que a gente trouxesse 2 temas para a gente avançar, porque o nosso intuito com este fórum, esse produto intitulado Diálogos da Inovação, é a gente avançar. Porque a gente, com o PPP de um país, eu sugiro que a gente faça 2 frentes de trabalho para avançarmos. E aí, com a sua colaboração, no tema PPPs, nós avançaríamos em 2 temas. 1, obras de infraestrutura. Ponto. Segundo, educação. Não, se a gente for discutir penitenciária privada, se a gente for discutir, eu entendo que nós temos hoje uma dificuldade muito grande na educação. O Brasil tem indicadores muito baixos na área da educação. Nós precisamos avançar na educação. E eu, inclusive, entendo que a educação é a única forma de nós avançarmos para um Brasil melhor. Desta forma, no fim na conclusão desses trabalhos, eu queria deixar esse diálogo aberto. Mato Grosso do Sul, que opções de PPPs na área de infraestrutura nós poderíamos ter. Nós, inclusive, na federação, temos muitos trabalhos desenvolvidos na área de infraestrutura e que poderíamos criar, e aí preciso da sua ajuda para que a gente consiga dar a segurança jurídica. E eu entendo que, na moda de hoje, aonde, inclusive, o juiz criminal, então, isso traz mais preocupação ainda, né, para quem vai investir numa parceria público-privada, na troca de um governo, de um prefeito e assim por diante. De que forma a gente poderia avançar nesses 2 temas? Educação e obras de infraestrutura. Bom, a primeira coisa que eu acho que faria sentido que as entidades que patrocinam o evento se unissem a essas outras entidades que já estão cobrando uma redução da insegurança. Porque o que a gente tem hoje, como é que a gente conseguiria reduzir? Coisas que são intangíveis. Eu não consigo impedir que um juiz avalie uma lei como inconstitucional. Mas não é mais o caso da lei das PPPs. A lei das PPPs já passou por esse teste, ela é constitucional. Não existe discussão sobre isso. Mas dizer que um juiz não pode, uma vez de inconstitucionalidade, ou por um caso concreto dizer que a lei é inconstitucional, eu não tenho como negar a tanto. Então, a gente tem sonhos que são mais concretos, mais passíveis de uma concretude. Uma delas é essa, fazer mudanças nas leis das PPPs para, por exemplo, que um novo governador não possa enviar um projeto de lei para cancelar um mandamento. Para que seja possível, dentro de PPP, que exista falta do particular. Hoje também ainda é possível que existam rompimentos prematuros, mesmo que o particular não haja de maneira faltosa. Para que as garantias, uma vez que elas tenham que ser reposicionadas, que sejam reposicionadas de comum acordo, porque na maioria dos contratos hoje não é assim. O Estado resolve, acabou a garantia, ele decide qual garantia dar no lugar. E a garantia pode não ser aquela que sustenta efetivamente. Eu participei dessa licitação porque essa garantia era boa. Se agora a garantia é outra, eu não participaria, só que você já está no meio do contrato. Então, esse tipo de coisa é possível, isso é crível, isso é uma coisa que se pode fazer. E, como eu disse, já há entidades, como a CEBIC e a FNP, lutando por uma melhoria desse ambiente negocial no Congresso Nacional. Eu também estou fazendo um trabalho assim, voluntário lá com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Em algumas matérias converge para isso que nós estamos falando aqui, porque essa discussão é uma discussão que existe em todos os lugares. Especificamente na área da educação, talvez o modelo mais vitorioso de PPP no Brasil, porque é aplaudido internacionalmente, porque é o primeiro, é de educação. Então, o que significa dizer isso? Nós temos um déficit educacional, não há discussão sobre isso, nós precisamos de colocar mais crianças, mais jovens na escola, e
a dificuldade da administração pública não está no pagamento do professor. A dificuldade da administração pública está em colocar a escola de pé, em fazê-la funcionar, em oferecer merenda, em ter o computador para as crianças. Estou dizendo crianças, mas não estou querendo dizer que a educação seja só voltada para crianças. Mas isso é uma realidade. Essa é uma experiência que outros municípios estão copiando a partir da experiência de Belo Horizonte, porque ela foi e é muito exitosa. E alguém perguntou sobre a avaliação de qualidade. Quando se monta um edital de PPP, você tem já como anexo quais são os padrões de qualidade, até porque a remuneração não vai ser variável. Então, isso já é previamente definido. E uma das coisas que a gente leva em consideração, geralmente, quando formata um edital de PPP, é a consulta do usuário. Então, se você perguntar para as mães das crianças, para as diretoras de escola, para os professores, trabalhar numa escola de PPP, se for bem estruturado o contrato, é muito mais prazeroso. Acabou deu um problema na lâmpada, troca-se a lâmpada. Você tem um prazo que a empresa tem que cumprir para trocar. Se é administração pública, as coisas têm o seu caminho mais letárgico, naturalmente, né? Okay. Então, eu acho que, talvez, incentivar o uso de PPPs da educação seja unir mesmo o que a população precisa com aquilo que o empresariado vai fazer sem maiores dificuldades, porque nós estamos falando de uma obra que é uma obra relativamente simples, né? Bom, não sou engenheira, não, mas... Tá certo, doutora Cristiana. E por solicitação do mentor do nosso Diálogos, a partir desse encontro, então, nós vamos derivar em 2 trabalhos, numa discussão sobre as PPPs, especificamente em relação à infraestrutura e educação, que eu acho que é bastante pertinente, presidente, e vamos seguir nesses 2 trabalhos. E para fechar o nosso debate, doutora Cristiana, quais são as recomendações que a senhora daria para o empresário que tem condições e quer investir em parceria com o poder público? Bom, a primeira coisa que eu acho que o empresário tem que olhar, porque as PPPs são contratos, em princípio, muito atraentes. Exatamente porque, se você assume um risco maior, você é compensado por um lucro maior. Tudo isso do ponto de vista da teoria. Mas participar de um contrato de PPP, considerando que é um contrato que vai durar gerações, é muito arriscado. Então, se você, ao ler o edital, se você não se detiver às minúcias, aos anexos, não analisar e não discutir isso com a administração pública, de maneira que isso seja minimamente seguro, não vale a pena participar de uma PPP. Exatamente porque a PPP ela sujeita o empresário a um risco diferentemente dos contratos da Lei 8.666. Mas o ganho do empresário, por outro lado, é muito maior. Então, eu acho que assim, um acompanhamento nesse momento da preparação da licitação, um olhar muito acentuado para 2 coisas. Os riscos estarão enumerados no contrato. É preciso dialogar bastante sobre esses riscos, se eles estão ok. E, em segundo lugar, ver a questão das garantias e ver se isso também está robusto e como tornar robusta a questão das garantias. São os 2 pilares que mais me preocupam hoje como advogada de ou concessionárias ou possíveis interessadas em parcerias em concessões. Ok, doutora Cristiana. Antes da gente encerrar... ok. Tá certo. Nós tivemos aqui mais uma pergunta, então. Podemos encerrar com essa, do empresário Noli, da Funsolos. Temos uma instabilidade econômica, uma carga de impostos, e talvez não seja isso que trave, ou seja, essa instabilidade econômica, esse cenário, essa carga de impostos insuportáveis para o empresário, isso não influencia negativamente no progresso aí das PPPs? Bom, eu acho que isso influencia em tudo, mas não é uma coisa que influencia especificamente as PPPs, né? Não é se há uma dificuldade de se alavancar as PPPs, não é este o problema. Este é um problema para o empresário, mesmo que ele não lide com a administração pública. Mesmo que ele não faça contrato de PPP, mesmo que ele só faça contratos tradicionais, mesmo que ele nunca faça contratos com a administração pública. Então, acho que este é um problema, obviamente. Claro. Mas este é um problema sobre o qual eu não sou a pessoa mais autorizada a falar, porque eu não sou tributarista. De qualquer forma, sobre as PPPs, não é este o óbice. O óbice das PPPs é o medo de fazer PPPs e, substancialmente, o óbice da PPP é o fato de que o poder público hoje não tem o que dar em garantia. Ou bem o Executivo Federal nos ajuda com essa questão das garantias, ou não tem garantias. Quem já fez PPP já esgotou a sua camada de garantias. É isso que eu acho que é a maior dificuldade. Ok. E, obrigado. Na sequência, então, Gessner, caso a gente avance nas discussões dos 2 temas, e aí sim, vamos fazer a avaliação, vamos ver
exatamente de que forma nós poderíamos avançar, porque esses dois temas dão aí Claro. um leque de oportunidades. Sim. E a educação reúne os dois, né? Exatamente. E é um produto muito interessante a educação nos dias de hoje, até porque os indicadores estão aí, não são bons. E é uma marca boa. Envolver-se com a educação é uma marca boa, é uma boa então, propaganda. Eu entendo também. que, finalizando esse primeiro encontro da nossa série aí de diálogos com a inovação, nós sairíamos daqui com duas propostas, né, se todos concordarem: educação e infraestrutura. Enquanto as garantias, nós já avançamos nesse produto, temos na CNI esse trabalho que foi elaborado, inclusive, por mim, né, com duas frentes de garantias para as PPPs, que são o BNDES e são o BRB de Brasília. Os dois presidentes se compram com o van nesses produtos. Então, vamos formatar agora, né, no final do nosso produto, do nosso programa, ao avanço nessas duas frentes como sugestão. Ok, presidente. Bom, antes de encerrar, queria dizer que o nosso mapa mental da facilitação gráfica está sendo construído, vai ser mais uma ferramenta da conclusão dos nossos diálogos lá na nossa última etapa em dezembro. Quero agradecer aqui as mais de 400 participações online que nós tivemos. É claro que não é possível, nesse curto espaço de tempo, atender todas as perguntas, mas nenhuma ficará sem resposta, tá? Nós responderemos a todas as perguntas através da nossa plataforma online e já quero, desde já, convidar para o nosso próximo encontro, que será, temos como projetar aqui, o nosso próximo encontro, Cidades Inteligentes, no dia 5 de outubro, às 8h30, com o nosso palestrante, especialista em meta-design, arquiteto, Caio Adorno Vassão. Quero agradecer muito, especialmente, a quem se dispôs aqui vir contribuir com o nosso diálogo presencialmente, a agradecer ao AB, nossa parceira de sempre, em ser anfitriã desse encontro, tá, Paulo? Tá? Leve nossos cumprimentos ao Dr. Mansur. Você quer fazer uso da... Eu quero agradecer a todos os presentes. A OAB estará de portas abertas. A OAB é uma vanguarda na legislação. Temos a bancada administrativa um princípio da lealdade, da fé objetiva do gestor público, que nós levamos na Comissão de Direito Administrativo. Então, fazemos os nossos elogios aqui ao evento. Estamos todos presentes nos próximos eventos, né, todas as comissões. Os convites serão entregues. Quero agradecer ao Sérgio Long, a doutora. Agradeço a todos aqui presentes. Muito obrigado. Doutora Cristiana, alguma consideração final a respeito? Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho muito importante que realmente exista essa aproximação para que o empresariado saiba coisas e ajude, porque eventualmente os políticos e os econômicos são de conhecimento mais eu que estou aberta aí para contribuir no que for necessário com a educação e comigo mesmo. Tá certo. E dizer que todo o conteúdo, tá, essa apresentação, esse encontro, vai ficar disponível nas plataformas sociais, que eventualmente quem tiver interesse ou indicar, as pessoas poderão assistir depois e enviar as perguntas também, mesmo que tardiamente, nós daremos o mesmo tratamento. Presidente Sérgio Longen, como mentor do Diálogos de Inovação, seu encerramento. Vamos agradecer a todos os participantes, né, concluir aí a resposta para todos que fizeram aí os questionamentos e sugestões, que não deixe nenhum sem a resposta, até porque nós precisamos criar aí a mente do produto, aproveitar a vinda da doutora para que nos ajude nas respostas, né, e dê conhecimento a todos os participantes exatamente disso que aconteceu hoje. Então, todos esses empresários que aqui estão, também membros da OAB, que conheçam exatamente todos os questionamentos que houver, foram nossos ouvintes que interagiram com o nosso produto, Diálogos da Inovação. E eu entendo que é com ferramentas como essa que a gente vai avançar em novos produtos. Ok. Muito obrigado a todos. Então, nesse momento, encerramos o primeiro Diálogo de Inovação. Obrigado.